Globo ameaça Flamengo sobre transmissão de jogos. Você vai saber tudo no decorrer desse vídeo. Vamos falar também sobre uma forte declaração dada e uma polêmica envolvendo Flamengo e Flávio Gomes e Fox Sports. Também começou uma guerra aí e Marcos Braz também vai falar aqui no canal sobre transmissão de jogos, vai falar sobre renovação de jogador, renegociação de dívida, vai falar sobre tudo, abrir o jogo sobre tudo. Então assiste o vídeo completo, não pula nenhuma parte, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação e deixa o like para ajudar a fortalecer o canal. Sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão dessa segunda-feira. Em entrevista à CNN, Rodolfo Landim falou sobre muitos assuntos e um desses assuntos foi justamente a volta do Campeonato Brasileiro, que ao ver dele, final de julho, início de agosto, o campeonato já poderia ser iniciado. Tudo depende da baixa desses contágios referentes à doença que todo mundo já sabe o nome, eu não preciso ficar aqui mencionando a todo tempo. Falar agora sobre o jornalista Flávio Gomes, que deu uma declaração fortíssima e chamou muita atenção a postura da diretoria do Flamengo e através de Rodrigo Dunsch em combater já de imediato essa fala do Flávio Gomes, que já não é a primeira vez, que sempre que pode alfineta, espeta o Flamengo e tenta de uma maneira ou de outra prejudicar o andamento do clube, prejudicar o time do Flamengo com falas, sempre menosprezando os feitos do Flamengo, os feitos de Jorge Jesus. E ele disse o seguinte: o recado que o Flamengo quis dar na última quinta-feira foi: nós estamos acima desse negócio de pandemia, que todo mundo já sabe o nome. Ele passa dias se autoelogiando por conta dos seus incríveis protocolos de segurança. Foi a fala que ele disse sobre a volta do Campeonato Carioca, né, que o Flamengo jogou no Maracanã e ao redor do Maracanã, no complexo do Maracanã, há um hospital de campanha onde 2 pessoas morreram enquanto pessoas jogavam futebol. O Flamengo, em virtude disso, visto essa declaração através do Rodrigo Dunsch, deu a seguinte declaração. O vice-presidente jurídico do Flamengo deu a seguinte informação: são tantos erros de informação que será necessário pedir direito de resposta. As emissoras deveriam ter advogados orientando os repórteres. O Flamengo não fez nada ilegal nem clandestino, muito menos se aliou a ninguém. O pequeno ódio surge pelo trabalho bem realizado. As palavras aí do Rodrigo Dunsch em relação a essa situação. Falar agora sobre um outro assunto que preocupou bastante. Flamengo deixou muito claro que a próxima partida, que é contra a equipe do Boa Vista, terá a transmissão da Flá TV e muitos veículos de comunicação, muitas emissoras de televisão estão dispostas a transmitir essa partida. Porém, hoje de manhã, o Flamengo foi friamente ameaçado pela Rede Globo de televisão. É isso mesmo, o Flamengo foi ameaçado pela Rede Globo de televisão, que soltou uma nota e partiu para cima do Flamengo. E eu vou estar passando um pouco dessa nota para vocês. A Globo falou o seguinte, ameaçou o Flamengo na relação da transmissão com o seguinte: fala sobre a medida provisória 984, que alterou a Lei Pelé e determinou que os clubes mandantes dos jogos passem a ser os únicos titulares dos direitos de transmissão. A Globo vem esclarecer: com a nova legislação, ainda que seja aprovada pelo Congresso Nacional, não modifica contratos já assinados, que são negócios jurídicos perfeitos, protegidos pela Constituição Federal. Por esta razão, a nova medida provisória não afeta as competições cujos direitos já foram cedidos pelos clubes, seja para as temporadas atuais ou futuras. A Globo continua a transmitir regularmente os jogos dos campeonatos com acordo com os contratos celebrados. O Campeonato Carioca foi cedido por vigência
E da mesma forma o Flamengo não poderá transmitir qualquer um de seus jogos, ainda que mandante, porque a Globo é detentora dos direitos de todos os demais clubes participantes. Ou seja, o Flamengo meio que ameaçado em relação à situação da Globo. Por quê? Porque a Globo pode sim entrar com uma ação contra o Flamengo e tentar derrubar essa liminar. Pelo que eu procurei, andei apurando e pelo que eu soube, o Flamengo vai peitar e o próximo jogo o Flamengo vai transmitir sim na Flá TV. A guerra continua, os problemas continuam, mas a gente torce que o Flamengo saia vitorioso e a Globo caia de paraquedas, caia, se destrua, porque o que ela vem fazendo com o futebol e principalmente com o Flamengo já não é de hoje, que já está na hora de um fim. Vou deixar vocês agora com o Marcos Braz, falando sobre a venda de Pablo Mari, falando sobre muitos assuntos, renovação de Diego Ribas, contrato vitalício do Mister, tudo isso e muito mais. Se acompanhe agora com o Marcos Braz falando com todos vocês. Globo ameaça Flamengo sobre transmissão de jogos. Você vai saber tudo no decorrer desse vídeo. Vamos falar também sobre uma forte declaração dada e uma polêmica envolvendo Flamengo e Flávio Gomes e Fox Sports. Também começou uma guerra aí e Marcos Braz também vai falar aqui no canal sobre transmissão de jogos, vai falar sobre renovação do jogador, renegociação de dívida, vai falar sobre tudo, abrir o jogo sobre tudo. Então assiste o vídeo completo, não pula nenhuma parte, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação e deixa o like para ajudar a fortalecer o canal. Sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão dessa segunda-feira. Em entrevista à CNN, Rodolfo Landim falou sobre muitos assuntos e um desses assuntos foi justamente a volta do Campeonato Brasileiro, que ao ver dele, final de julho, início de agosto, o campeonato já poderia ser iniciado. Tudo depende da baixa desses contágios referentes à doença, que todo mundo já sabe o nome, não preciso ficar aqui mencionando a todo tempo. Falar agora sobre o jornalista Flávio Gomes, que deu uma declaração fortíssima e chamou muita atenção a postura da diretoria do Flamengo e através de Rodrigo Duns em combater já de imediato essa fala do Flávio Gomes, que já não é a primeira vez, que sempre que pode alfineta, espeta o Flamengo e tenta de uma maneira ou de outra prejudicar o andamento do clube, prejudicar o time do Flamengo com falas, sempre menosprezando os feitos do Flamengo, os feitos de Jorge Jesus. E ele disse o seguinte: o recado que o Flamengo quis dar na última quinta-feira foi: nós estamos acima desse negócio de pandemia, que todo mundo já sabe o nome. Ele passa dias se autoelogiando por conta dos seus incríveis protocolos de segurança. Foi a fala que ele disse sobre a volta do Campeonato Carioca, né, que o Flamengo jogou no Maracanã e ao redor do Maracanã, no complexo do Maracanã, há um hospital de campanha onde 2 pessoas morreram enquanto pessoas jogavam futebol. O Flamengo, em virtude disso, visto essa declaração através do Rodrigo Duns, deu a seguinte declaração. O vice-presidente jurídico do Flamengo deu a seguinte informação: são tantos erros de informação que será necessário pedir direito de resposta. As emissoras deveriam ter advogados orientando os repórteres. O Flamengo não fez nada ilegal nem clandestino, muito menos se aliou a ninguém. O pequeno ódio surge pelo trabalho bem realizado. As palavras aí do Rodrigo Duns em relação a essa situação. Falar agora sobre um outro assunto que preocupou bastante. O Flamengo deixou muito claro que a próxima partida, que é contra a equipe do Boa Vista, terá a transmissão da Flá TV e muitos veículos de comunicação, muitas emissoras de televisão estão dispostas a transmitir essa partida. Porém, hoje de manhã, o Flamengo foi friamente ameaçado pela Rede Globo de televisão. É isso mesmo, o Flamengo foi ameaçado pela Rede Globo de televisão, que soltou uma nota e partiu para cima do Flamengo. E eu vou estar passando um pouco dessa nota
para vocês. A Globo falou o seguinte, ameaçou o Flamengo na relação da transmissão com o seguinte fala: sobre a medida provisória 984, que alterou a Lei Pelé e determinou que os clubes mandantes dos jogos passem a ser os únicos titulares dos direitos de transmissão, a Globo vem esclarecer: com a nova legislação, ainda que seja aprovada pelo Congresso Nacional, não modifica contratos já assinados, que são negócios jurídicos perfeitos, protegidos pela Constituição Federal. Por esta razão, a nova medida provisória não afeta as competições cujos direitos já foram cedidos pelos clubes, seja para as temporadas atuais ou futuras. A Globo continua a transmitir regularmente os jogos dos campeonatos com acordo com os contratos celebrados. O Campeonato Carioca foi cedido por vigência e, da mesma forma, o Flamengo não poderá transmitir qualquer um de seus jogos, ainda que mandante, porque a Globo é detentora dos direitos de todos os demais clubes participantes. Ou seja, Flamengo meio que ameaçado em relação à situação da Globo. Por quê? Porque a Globo pode sim entrar com uma ação contra o Flamengo e tentar derrubar essa liminar. Pelo que eu procurei, andei apurando, e pelo que eu soube, o Flamengo vai peitar e o próximo jogo o Flamengo vai transmitir sim na Flá TV. A guerra continua, os problemas continuam, mas a gente torce que o Flamengo saia vitorioso e a Globo caia de paraquedas, caia, se destrua, porque o que ela vem fazendo com o futebol e principalmente com o Flamengo já não é de hoje, que já está na hora de um fim. Vou deixar vocês agora com o Marcos Braz, falando sobre a venda de Pablo Mari, falando sobre muitos assuntos, renovação de Diego Ribas, contrato vitalício do Mister, tudo isso e muito mais. Se acompanhe agora com o Marcos Braz falando com todos vocês. A gente, desde que começou a fazer a adequação em relação à parte financeira aqui, de tomar o pé em relação às questões financeiras, as questões estruturais que teríamos que fazer, a gente decidiu que a gente iria fazer isso um pouco mais na frente. Evidente que, como se trata de renovação, os dois atletas são atletas importantíssimos, que acabam no final do ano o contrato, e a gente aí tem por data, mais ou menos, iniciar essa renovação 10 dias antes de começar o Campeonato Brasileiro. Quando tiver a data do início do Campeonato Brasileiro, 10 dias antes, 15 dias antes, a gente pretende começar a tratar. São dois assuntos, são dois jogadores em que, pelo menos esses dois aí, tem o do Rafinha também, mas eu vou em relação a esses dois, porque esses dois acabam o contrato no final do ano. São jogadores consagrados aqui, dois jogadores importantíssimos, eles sabem disso, a gente sempre apresenta isso a eles aí, que a gente vai analisar da melhor forma possível. O Diego Alves é um jogador que eu estou muito à vontade também para falar, não que eu não esteja do outro, mas era um jogador que, quando a gente chegou, estava 3 meses afastado aqui do elenco, tinha tido um problema. Então a gente chegou, resolveu e a vida seguiu. E os títulos vieram. Então é isso, 10 dias, eu passei bastante pragmático na resposta, 10 dias antes do começo do Brasileiro, a gente começará a tratar de todas as renovações, as das renovações que nos interessar para ser o mais rápido. Pergunta do Fábio Jupa, da TV Globo. De que maneira essa indefinição do Carioca interfere no planejamento do clube, já que hoje a data do próximo jogo ainda é desconhecida? Bem, eu acho evidente que o cenário que a gente está hoje não é o cenário que a gente gostaria, é lógico. Mas essa pandemia, essa doença é uma doença que é nova, né? Que a gente vem aprendendo, os médicos vêm aprendendo com isso aí. Então a gente teve que fazer um monte de readequação. E isso aí não deixaria de passar, isso aí não iria
não passar pela parte de quando iríamos voltar, das paralisações, dos questionamentos, quando é que seria seguro voltar. Mas o que eu posso falar é que o Flamengo já voltou a treinar há um mês, vem aqui tendo sequências de bons treinamentos. Talvez a gente um pouco mais na frente vai ter que fazer, vai ter que diminuir, readequar esses treinamentos em questão das datas que iríamos jogar, mas eu não vejo muito, muito problema, não. É o que se tem, o que o Flamengo não pode ficar nunca na inércia. Quando eu digo inércia, é de parar tudo para tentar esperar tudo, para tentar ver o que vai acontecer. Então, em relação a essa parte aí, dessa pergunta aí, o Flamengo vem treinando, o Flamengo renovou com o Jorge Jesus, que eu acho que é importante também a gente falar, isso aí faz parte também dessa pergunta. A gente renovou com toda a comissão técnica, a gente vem segurando os jogadores de um elenco fortíssimo. Então, a gente está muito tranquilo em relação a isso aí. Vamos esperar com calma, mas o Flamengo está fazendo o que precisa. Quer treinar com segurança e treinar dentro de todos os protocolos em que foram arguídos aí para que a gente pudesse treinar. Pergunta da Monique Danello, do Esporte Interativo. Como você tem observado os posicionamentos de Fluminense e Botafogo em relação ao retorno do campeonato? Bem, o Flamengo tem a posição dele. O Flamengo tem a maneira dele de pensar e de agir. Em relação ao Botafogo e o Fluminense, acho que tem que perguntar para o vice-presidente, para o presidente de lá. O que eu acho, sem querer me furtar da pergunta, a única coisa que eu acho é que é o seguinte: todos os clubes que pararam, pelo menos o Flamengo muito nisso, no dia que a gente parou por segurança, que a gente parou por contribuição à sociedade do que deveríamos fazer, no outro dia nós já estávamos pensando em saber como é que iríamos voltar a treinar e iríamos jogar. Isso não quer dizer que seria voltar a jogar ou voltar a treinar sem segurança, com irresponsabilidade. Nunca. O Flamengo sempre pensou em voltar. E eu acho que o Flamengo fez muito bem isso. Você vê aí, o Flamengo já está desde o dia 14 de março, quer dizer, a gente teve o jogo agora contra o Bangu, mas antes do jogo de Bangu, desde 14 de março, aí teria-se uma previsão ali, talvez ali para meio de abril, depois para o final de abril, para o começo de maio, final de maio. O Flamengo veio ajustando protocolos, o Flamengo veio monitorando para ver qual seria a maneira mais segura de voltar aos treinamentos, e nada que mais provável que depois que você volte a treinar, você volte a pensar no que você vai, quando é que você vai jogar. E o Flamengo fez esse dever de casa. O Fluminense entende que não deve entrar em campo. O Botafogo também, eu respeito, mas eu lamento. Agora, seguro mesmo, a gente não sabe, 100%, quando eu digo seguro mesmo, 100%, com tudo resolvido, é quando tiver a vacina ou ter o remédio. Senão você tem que ajustar, se adaptar. Olha aqui, a gente está adaptado aqui. Eu estou sozinho, tem 3 pessoas aqui dentro, você e vocês 3 aí, está tudo tranquilo. A gente tem que estar adaptado. É o ideal? Não. O ideal é que todos os setoristas estivessem aqui e estivessem fazendo as perguntas, os questionamentos. Então a gente tem que se adaptar e se ajustar. O Flamengo vem fazendo isso, é uma pena, eu lamento, mas respeito a posição do Botafogo e do Fluminense. Pergunta do Pedro Henrique Torre, da ESPN. Diversos veículos da imprensa inglesa informaram que o Arsenal decidiu exercer a compra do zagueiro Pablo Mari. Poderia explicar a negociação, se houve de fato alguma movimentação?
do novo clube inglês em relação à transferência do Mari? O que eu posso falar é que, de fato, o Pablo Mari foi vendido, não tem nenhum questionamento em relação a isso. Nós sabemos que o Pablo teve uma lesão agora, séria, importante, só que está resolvido esse assunto. Esse assunto já está resolvido e na hora certa, na época certa, sairá todos os números nos balanços financeiros do Flamengo, como vem sendo feito há muito tempo. Cauê Mota, do Globo Esporte. O Flamengo está fechando a segunda folha de pagamento com a redução de 25% acordada com os jogadores. No comunicado, o clube posicionou que seria a política de debate constante. Vocês já se reuniram para debater o tema e se continua o mesmo percentual? Quando a gente tratou com os líderes do grupo, com os capitães, em relação ao que deveria ser feito na parte financeira, a gente assumiu alguns compromissos com os jogadores, não que eles pedissem nada em contrapartida, mas eu, por experiência, por até saber um pouco o que eles queriam ouvir, o Flamengo se posicionou de que iria ficar 60 dias dessa maneira, com esses números que foram apresentados lá atrás, e que depois nós iríamos fazer uma reunião e queríamos tratar o assunto de novo. Iríamos analisar a situação do Flamengo, se já teria voltado a jogar, se não teria voltado, e depois a gente iria ver o que faria. Esses 60 dias ainda não chegaram, estão próximos, e a ideia é essa: quando completar 60 dias, dentro de um momento plausível, que não atrapalhe os treinamentos, a gente vai fazer essa reunião. Isabelle Costa, coluna do Fla. O Flamengo chegou a renegociar o pagamento do Léo Pereira junto ao Atlético Paranaense, também do Pedro, e ainda tem o Michael, que não teve a compra totalmente quitada. O clube já conseguiu regularizar essas situações ou ainda terá que fazer novos acordos? Não, o Flamengo, se não me engano, ainda tem um ajuste do Pedro. O resto, todos os jogadores, todos os pagamentos que nós precisaríamos fazer, nós já conversamos, já ajustamos e está tudo sob controle, tranquilo. E não tem nenhum problema em relação a isso, não tem desconforto nem desgaste em relação ao Flamengo com outras instituições. Evidente que num processo como esse, uma instituição é mais dura, outra compreende mais, uma tem uma necessidade maior, outra necessidade maior, mas tudo dentro do bom senso, tudo compreensível, até talvez as que fossem a instituição que a gente precisasse renegociar, que fosse mais dura, a gente entende e isso não quer dizer que a gente iria ceder, mas a gente entende e é do jogo e do ajuste. Está tudo tranquilo. Wesley Ramon, Urubu Interativo. Recentemente surgiram especulações de que o Gerson estaria na mira de grandes clubes da Europa. Teve alguma proposta pelo jogador? Não, eu já passei, eu já naquele evento do Flamengo lá no Maracanã, eu falei, em nenhum momento teve uma proposta o Gerson, em nenhum momento, pelo menos aqui no clube, oficialmente, com a proposta firme mesmo, não teve absolutamente nada. O Gerson é um jogador que pela importância dele, pelo tamanho dele, pela juventude dele, outro clube aqui não vai vir aqui de brincadeira querendo levar a preço que não seja o correto, pelo menos para a gente analisar. O atleta é um atleta totalmente enganjado aqui na política do clube, atleta campeão, um atleta exemplar, pelo menos até hoje. A gente fala isso, no outro dia o cara dá ruim. Mas até hoje ele é um atleta exemplar, muito querido aqui, mas não teve proposta nenhuma e
tendo essa proposta, a gente analisa, mas isso nada tem a ver com querer vender o jogador ou querer nos desfazer do jogador ou precisar disso. Mauro Santana, da Onda Mix FM. Você que já exerceu o cargo público no município, qual a importância da diretoria se mostrar cada vez mais efetiva nas relações com as diferentes esferas do governo? Independente de eu ter exercido a Secretaria de Esporte durante um período, até durante um período importante dentro de um ciclo olímpico, o que me deixa muito, muito feliz por isso, mas eu acho que é dever do presidente do Flamengo, é dever da diretoria do Flamengo, ela está sempre atenta, está sempre atenta nos projetos e fazendo projetos junto com qualquer esfera governamental em relação ao que o Flamengo teria de benefício ou que seria bom para o Flamengo. Eu acho que eu acho que o presidente, seja lá qual for, ele tem o dever disso. É o dever de sempre estar conectado e sempre estar atento a essas relações. Eu acho boa para o clube e eu acho que é importante para o clube. Pergunta do repórter Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Você mencionou sobre o Diego Alves e o desejo da renovação. Poderia falar especificamente do Diego Ribas? O Diego Ribas é um ídolo do clube. É um atleta em que todo mundo sabe o tamanho desse atleta aqui, importantíssimo na história do Flamengo. O Flamengo se sente muito feliz em ter um atleta como esse aqui, um atleta em que é disciplinado, um atleta que tão esforçado que é, de tanta qualidade, e o Flamengo vai analisar aí a relação com ele um pouco mais à frente, de uma maneira natural e tranquila, junto com o atleta. A gente tem a melhor relação possível. Então, assim, não tem o Diego Ribas é um atleta importante para o Flamengo, foi importante nas conquistas, e tudo isso vai ser analisado com calma no momento certo. Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Foi veiculado em alguns sites e jornais que o Flamengo estaria tentando estender o vínculo com o atacante Pedro Rocha. Isso é verdade? E se você também poderia explicar como que ficam esses contratos de empréstimo após a paralisação? Deixa eu voltar só na pergunta aqui falar um pouquinho mais do Diego Ribas, depois você me pergunta aqui para eu não me perder. Em relação a essas renovações, tanto do Diego Ribas, com o Diego Alves, com o Rafinha, estou falando mais do Diego Ribas. Eu não tenho dúvida eu garanto, pelo menos é o que eu acho, que eles não estão desconfortáveis em relação a isso. Eles entendem o processo que o Flamengo está hoje, o mundo está hoje. Então, assim, eu acho que também, não tenho a certeza que não tem nenhum desconforto da gente com os atletas, mas dos atletas também, em relação a gente, para essas renovações. Evidente que numa situação normal, o Flamengo já estaria dentro dessas programações de renovação. Lógico que a gente vem fazendo sempre isso aí, com antecedência, tomando a frente do mercado, exatamente como a gente fez no final do ano e no ano passado. Então, assim, não tem nenhum desconforto, porque a gente, às vezes, parece que tem algum desconforto dos jogadores. A gente tem o maior carinho possível por eles, a gente entende a importância deles, mas eles têm que entender a posição do Flamengo hoje, e eu tenho certeza que entendem. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Foi veiculado em alguns sites e jornais que o Flamengo estaria tentando estender o vínculo com o atacante Pedro Rocha. Isso é verdade? E poderia explicar também como ficam esses contratos de empréstimos após a paralisação? Bem, vamos lá. O que a gente tratou desses empréstimos aí, que vem tratando, é em relação aos pagamentos. Ao que se tiver alguma coisa para pagar, algum ponto, o Flamengo vem fazendo essas renegociações aí. Em relação a eles continuarem aqui no clube,
a gente ainda vai tomar esse posicionamento logo depois que comece o campeonato brasileiro. Por quê? Não adianta eu começar uma tentativa de uma tratativa em relação aos jogadores ficarem mais um tempo aqui, se a gente não sabe quando é que vai ser a necessidade. Os campeonatos brasileiros geralmente acabam ali na primeira semana de dezembro, ou no dia 5, ou no dia 6. Eu gosto do dia 6, que fui campeão uma vez. Enfim, mas a gente tem que saber se isso aí vai precisar de dezembro todo, vai precisar um pouco mais de janeiro, uma pontinha de fevereiro. Então a gente se sente mais confortável de ir conversar de uma vez só após essa reestruturação do calendário. É essa que é a orientação que a gente vem fazendo aqui, para que não precise fazer uma outra negociação no meio do caminho. Pergunta do repórter Ricardo Laide, Fox Sport. Acho que se você pudesse, faria um contrato vitalício com o Jorge Jesus, mas um dia ele voltará a trabalhar na Europa. Como aproveitar esse legado, a escola de jogar futebol criada pelo Mister, para que seja um estilo do Flamengo? Algum técnico brasileiro é parecido com Jesus? Acho que eu não tenho esse negócio também de fazer contrato nenhum vitalício, não. Esse negócio aí contrato vitalício é negócio de conversa fiada. Se me perguntar, você quer fazer um contrato